Quando o Bukele elegeu essa maioria, no primeiro dia, absolutamente primeiro dia do novo Congresso, mandou um expediente para a vice-presidente do Congresso, que era do partido dele, e iniciou-se o impeachment pelo processo constitucional de todos os 5 ministros da Suprema Corte de El Salvador. Quando ele conseguiu eliminar quem o estava bloqueando, aí sim Bukele conseguiu colocar adiante as reformas, né, para botar bandido preso e não sair mais na cadeia. Ô Eduardo, pensando aqui no que você falou agora, de ser uma alternativa, imagino então que você já pensa num plano para o Brasil, né? Eu sei que tem alguns entraves aí no caminho, alguns julgamentos. Eu estou desenhando. É porque é o seguinte, quando você faz tudo sozinho, ou quase sozinho, melhor dizendo, o entrave é muito grande. Eu gostaria de poder contar com outras forças e outras ajudas, mas no momento não é possível. Enfim. Mas também eu não queria aqui fazer você abrir todo o seu plano aí, mas pensando no momento, no legado que o seu pai deixou e agora esses quase 4 anos de PT. O que para você são os pontos mais emergenciais ali a serem atacados para um presidente de direita em 2027? Aí sendo você, seu pai, enfim, alguém que represente a direita. O que seria as pautas prioritárias para o Brasil em 27? Primeiro de tudo, para poder debater alguma coisa, a gente tem que estar vivo. Então, pauta da segurança, número 1. Né? A gente está vendo aí essa questão toda das operações no Rio de Janeiro. A maior busca no Google é do nome do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Sabe qual que é a segunda? Nayib Bukele. O Bukele, presidente de El Salvador, basicamente pegou o país mais violento do mundo e transformou no mais seguro do Ocidente. Né? Em 2016, a taxa de homicídio de El Salvador era de 101 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Guarda esse número, 101. Os padrões da ONU dizem que quando esse número é acima de 10, tem um problema de criminalidade crônica. Utiliza a taxa de homicídios como referência, tá? Mas é um problema de criminalidade crônica. 10. El Salvador também, 101. Hoje em dia, El Salvador está abaixo de 2 esse número, que é o mesmo nível do Canadá. Então, o Brasil tem que se espelhar nesse modelo de sucesso. Por quê? Porque El Salvador é um país culturalmente muito parecido com o nosso, é um país latino-americano, uma língua até similar, né? O espanhol bem próximo do português. Se o Bukele conseguiu fazer lá, por que nós não conseguiríamos fazer no Brasil? Quando eu posto vídeo do Bukele, sempre vem alguém e diz, né? Mas El Salvador é um país pequenininho, né? Lá da América Central. Pois é. Mas o cara de El Salvador ele olha para o Brasil e fala, meu Deus, com o PIB do Brasil, eu ia fazer 10 vezes mais e mais rápido do que o Bukele. Então não existe motivo, né, para você querer arranjar uma desculpa e não poder fazer no Brasil. Porque o exemplo de sucesso do Bukele foi muito simples. Qual que foi? Ele conseguiu quebrar no tripé da insegurança pública, que é desarmamento. O cara te assalta à luz do dia porque tem a certeza que você não consegue reagir. Invade a sua casa, estupra a tua mulher. Segundo, tráfico de drogas. Ou o cara está sob efeito de entorpecente quando vai roubar o teu relógio, ou ele rouba o teu carro e leva para uma comunidade abrigada pelo tráfico de drogas, ou ele sequestra alguém e leva para um cativeiro dentro de um local que ele vai ser protegido pelo traficante, ou pega a arma emprestada com o traficante e faz um novo cangaço, estoura banco. Sempre tem relação com o tráfico. E por último, que foi onde o Bukele entrou principalmente, é o desencarceramento. O que o Bukele conseguiu fazer lá em El Salvador? Prendeu o bandido? Não sai mais. Só isso. Não é só isso, né? Ele também combateu o tráfico de drogas, mas o tráfico de drogas não é o principal problema de El Salvador. El Salvador, o problema são as pandilhas, as maras, que na verdade elas fazem muito do crime de extorsão, mais do que o tráfico. O tráfico é mais ali dos grandes produtores, né? Bolívia, Peru e Colômbia, mandando a droga via México para entrar nos Estados Unidos. Pouco passa pelo território de El Salvador. Passa pelo mar. Mas ainda assim, Bukele combateu no mar também os traficantes. Agora, para você manter o bandido preso, ele teve que romper com a visão, no mínimo equivocada, de direitos humanos, que só protege o bandido. E ele teve que, antes de tudo também, conseguir vencer aqueles que bloqueavam as suas políticas. Quem é que bloqueava as políticas de Nayib Bukele em El Salvador? Supremo Tribunal Federal de El Salvador. O Bukele foi eleito em 2019. O mandato lá é igual ao do Brasil, né, de 4 anos.
No meio do mandato ocorrem, igual ocorre nos Estados Unidos, as eleições de meio período, as midterms. No Brasil a gente não tem. É como se no Brasil o Bolsonaro é presidente eleito em 2018, é como se em 2021 a gente tivesse uma eleição para o legislativo, tá? El Salvador é unicameral, só tem não é deputado federal e senador, né? Só tem os parlamentares, é unicameral. Na eleição de meio de mandato, o Bukele elegeu a esmagadora maioria do Congresso de El Salvador. Das 84 cadeiras, ele elegeu 64, no seu recém-criado partido Nuevas Ideias. Falta-nos um partido também no Brasil, ou o PL realmente tomar uma conduta de partido à direita. Quando o Bukele elegeu essa maioria, no primeiro dia, absolutamente primeiro dia do novo Congresso, mandou um expediente para a vice-presidente do Congresso, que era do partido dele, e iniciou-se o impeachment pelo processo constitucional de todos os 5 ministros da Suprema Corte de El Salvador. Eles dizem lá, Sala Constitucional de El Salvador, mais o PGR, o fiscal geral, mais o PGR. Quando ele conseguiu eliminar quem o estava bloqueando, aí sim Bukele conseguiu colocar adiante as reformas, né, para botar bandido preso e não sair mais na cadeia. Então isso tudo daí não foge muito, né, é muito semelhante, não é exatamente o mesmo, mas é muito semelhante do cenário brasileiro. A gente está vendo aí a crise no Rio de Janeiro da segurança pública, né? Ou melhor, a sociedade batendo palma porque a polícia matou bandido e o aparato marginal de proteção criminal entrando em campo. O Alexandre de Moraes está indo visitar o Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin até hoje vige a DPF das favelas. É a DPF que proíbe a polícia de operar na favela, salvo raríssimas exceções. Isso dá conforto ao bandido. O bandido mais confortável, o que ele faz? Ele se arma mais, ele aumenta o seu território. Então, o Rio de Janeiro agora tem uma novidade, né? Você às vezes pega avenidas que antigamente você passava tranquilamente, hoje em dia você vai ver postos onde eles colocam trilho de trem, onde eles colocam barricadas e muitas das vezes você é surpreendido naquilo dali. Então, não vejo outra maneira que não o modelo Bukele para você combater a violência no Brasil. Mas, além do presidente, é necessário dizer que precisa-se também do apoio do Congresso. Além dessa Tô falando pauta... muito, né? Pessoal, se eu falar muito, vocês me cortam no meio aí, tá? Eduardo, a gente adora ouvir bastante e fala pouco, então fica à vontade que a gente vai deixar você falar. Eu tive a impressão que você falou 2 pontos, você tinha falado de segurança, tinha um segundo ponto nesse aspecto sim, perfeito. Economia. Né? Isso, inclusive, está nos 12 pontos de combate ao comunismo, uma palestra do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro conservador mais longevo, está desde 2010 no poder. E eu gosto muito de citar esse exemplo, porque o Orbán ele já foi primeiro-ministro no final dos anos 90, depois ele perdeu 2 eleições para os liberais por lá, e retomou o poder em 2010. E desde então ele é sucessivamente reconduzido ao cargo de primeiro-ministro. Nos 12 pontos de combate ao comunismo, porque a Hungria ficou debaixo do domínio da União Soviética, um deles que ele fala é o economia, economia, economia. Se um presidente, se um líder de um país não consegue, né, fazer o seu dever de casa na área da economia, nenhum dos outros fatores vai conseguir segurar ele para que ele mantenha para que ele se mantenha vivo na política, para que ele coloque adiante o seu projeto político. Então, na área da economia, eu acho que debate, nós temos uma visão, que é aquela visão que foi implementada muito do presidente Jair Bolsonaro, tá? De redução de burocracias, redução de impostos, e só nós da direita conseguimos fazer essas propostas. Por quê? Porque o Lula, por exemplo, ele se sustenta devido a um Estado gigantesco, inchado e ineficiente. E qual é a única fonte que ele tem para se alimentar? É o imposto do trabalhador. Então, como ele tem esse Estado gigantesco, é o instrumento político dele para regar a mão de político para votar a favor dele, nos interesses dele dentro do Congresso, para colocar a militância dele em cabides de emprego por aí, ele nunca vai abrir mão disso. A economia brasileira pode estar no chão. Lula não vai reduzir o tamanho do Estado, porque isso para ele é suicídio político. Nós, por outro lado, somos eleitos, né, falando que a iniciativa privada é que gera os empregos. E nós temos, então, que garantir, enquanto gestores públicos, uma atmosfera para que seja atrativo esse investimento.
Aí entra um pessoal do mercado financeiro com capital, entra o empreendedor, entra você reduzir as burocracias, né? E sempre que possível, reduzindo também o tamanho do Estado. Bolsonaro, no primeiro ano dele, ele cortou mais de 20 mil cargos comissionados e funções gratificadas. A redução de tributos, ele quase acabou com o IPI. Então, essa foi a maneira que a gente conseguiu de colocar adiante, mesmo sem ter um Congresso favorável, né? O Rodrigo Maia nos sabotou muito nas nossas tentativas. Por exemplo, a proposta do Paulo Guedes da carteira de trabalho verde e amarela, né? O que o Rodrigo Maia fazia enquanto presidente da Câmara? Ele pegava as MPs do presidente Bolsonaro, ofertava à esquerda e a esquerda selecionava qual que eles queriam que caducasse. Uma delas foi a da carteira de trabalho verde e amarela, onde o trabalhador poderia escolher se ele quer o modelo atual, onde ele tem que sacrificar ali talvez 1/3 do seu salário, tem que deixar para pagamento de tributos, FAT, etc, 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 e garantir os chamados direitos trabalhistas, né? Auxílio disso, auxílio daquilo, enfim. Ou um modelo onde ele poderia colocar esse dinheiro no bolso e ele próprio decidir onde usar. E não ficar esperando uma tragédia para ter a liberação de um FGTS, né? Ou deixar que o seu dinheiro fique à mercê de indicados políticos, como, por exemplo, o dinheiro do Postales. O humilde carteiro contribuiu com Postales. O que o governo do PT fez? Comprou papéis podres da Venezuela. Quem é que bota seu dinheiro na Venezuela? Ninguém. É claro que vai dar rombo. E aí a petezada mete a mão no bolso do carteiro e diz que o problema é o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, os Correios estavam tendo um lucro recorde. E agora? Voltou a ter déficit. Por quê? Porque é uma quadrilha que está no poder. O Lula e as pessoas que estão em torno dele são criminosos. É um crime você pegar 30% de um salário de um cara que não recebe 3 mil reais por mês e obrigar ele... Porque o Postales era para ser a complementar. Eu estou falando do Postales, poderia falar do FUNCEF, do Previ, de vários outros fundos. Mas aquilo dali é a complementação da renda do cara. Ele está planejando o quê? Se aposentar, fez um pé de meia, e aí quando ele vai pegar o dinheiro, não. Agora você ainda vai perder 20% a 30% do seu salário. Te falar aqui, finalizando. Se meu pai fosse reeleito, ele estava com uma proposta. Isso daí é uma parte que a gente pecou, na parte da comunicação, né? Tem que ter uma autorreflexão. Ele tinha uma proposta para você, com os lucros dos Correios, tirar esse encargo, né, que é uma mordida na fonte do salário dos carteiros, do rombo do Postales. Infelizmente, deu PT, tá aí o Lula, né, fazendo basicamente tudo que ele sempre fez, e a estatal voltando a dar prejuízo. Então, a economia é uma parte que a gente vai debater muito ainda até 2026 e sempre seguirá debatendo. É legal ouvir isso sobre economia, porque eu, como brasileiro, eleitor e investidor, eu não consigo enxergar essa pauta entrando em 2026. Que eu acho que é uma pauta um pouco impopular, principalmente se falar no que precisa ser feito na economia. Porque a gente está caminhando para um grande problema fiscal que a gente deve ter, principalmente a partir de 2027. Né? Em outras palavras, o presidente ganhar, seja ele um cara austero ou gastão, ele vai ter que, de alguma forma, fazer alguma reforma ou alguma mudança ali no plano fiscal para o Brasil não parar, o Brasil não quebrar. Mas mesmo assim, eu não sei se esse assunto vai entrar em 2026. Qual o seu palpite, Eduardo? Eu acho que pode ser que sim, Salomão. Eu lembro em 2019, a gente teve até manifestação de rua quando as pessoas pediam reforma da Previdência. Uhum. Né? Isso daí foi algo assim que, meu Deus do céu, a gente nunca imaginou que uma coisa dessa pudesse acontecer, né? Mas isso daí vem através do quê? Através da verdade. Né? Você levando a verdade, as pessoas entendendo a situação, e eu acho que isso fica melhor ainda com a polarização. Por quê? Porque o Brasil vai caminhar para um buraco, e esse buraco é representado pelo Lula e pela esquerda. Ainda que você não entenda, né, a pauta da direita, né, ou liberalismo, ou qualquer teoria, né, econômica, você sabe que do outro lado vai estar alguém oposto a isso. Uma possibilidade, né, de algo diferente. Então isso tende a levar as pessoas a votarem mais à direita também. Né? O que eu não consigo entender, eu vou pedir ajuda de vocês, né, é como que o Brasil, eu concordo com você, está caminhando para esse cenário onde não há austeridade fiscal, onde não existe um governo forte e querendo fazer as reformas necessárias através do Congresso Nacional para que o país volte para os rumos, até porque, como eu falei, né, uma reforma administrativa, por exemplo, seria um suicídio do governo Lula, reforma administrativa séria.
porque ele perderia apoio político, perderia cargos, etc. Mas nesse ambiente, eu estou vendo a Bolsa bater recorde. Aí eu pergunto para vocês, por que é que a Bolsa está batendo recorde se muitos já estão conseguindo enxergar que o Brasil está caminhando para um cenário econômico pior, onde está se aprofundando a crise, né? Onde a taxa de juros está lá em cima, não vai descer, porque o governo não toma as atitudes necessárias para que ela seja reduzida. Ô Eduardo, a resposta não é tão complexa, não. A Bolsa está subindo aqui no Brasil, mas não pelos motivos brasileiros. A Bolsa está subindo pela mesma forma que está subindo no México, no Chile, que é um movimento que a gente está vendo deram o nome de desdolarização, né? Mas é o dinheiro que migrou para os Estados Unidos e por lá rendeu muito nos últimos 10 anos, né? Só ver a valorização das bolsas lá. Com essa sacudida das políticas do Trump, teve uma pequena realocação, que é o que é pequeno para os Estados Unidos é muito grande para a gente e para outros emergentes. Então, se você olhar a bolsa em dólar, o Ibovespa subiu tanto quanto as outras bolsas da América Latina. E aí você também vê pela moeda. Nossa moeda também teve um desempenho parecido. Então, é muito mais por fatores externos do que internos. Então, a nossa bolsa, ela, apesar de ter subido, ela continua bem barata se olhar para as empresas que aqui estão, porque pouca coisa foi por motivos tupiniquins. Tem muito mais um fator externo aí explicando essa alta da bolsa. Então, na verdade, a gente tem um potencial que está represado. Totalmente represado. Uma mola bem comprimida. As amarras. Porque a gente tem empresas que aprenderam a viver num cenário de juro muito alto, que fizeram uma boa lição de casa, então elas estão bem capitalizadas, estão com caixa líquido ou dívida muito baixa, estão entregando um resultado operacional bom, né? Porque em tempos de crise você tem que mandar embora a gente, você tem que ser mais eficiente, você aprendeu a fazer mais com menos. Então, se a gente viver um momento de queda de juros, com uma mudança de governo para um governo mais reformista, um governo mais liberal, e o mercado subalocado como está, você tem um potencial de valorização enorme aí pro mercado Eu brasileiro. acho que eu sei em quem você vai votar em 2026, hein? Poderemos sonhar com aquele famoso Bolsa 200 mil pontos finalmente, né? Não, mas 200 mil tá perto, tem que ser mais ainda, é verdade, não mais. falta tanto. Ô Eduardo, você fez um comentário aí que eu achei interessante. A respeito de uma autorreflexão em relação à questão da comunicação, né? Nesse período aí de 2018 a 2022, a gente viveu aqui também no mercado e conversando com muita gente a respeito do governo do seu pai, né? De 18 ali até 22. O que você acha que teve mais ali de pontos de reflexão, assim, que você pode compartilhar? Claro que, tem coisa que é roupa suja que se lava em casa e tal. Mas o que você acha que... Eu mesmo vi muitas pessoas aqui que deram um voto de confiança no seu pai, votaram pelo projeto do Jair Bolsonaro. Posso dizer que muitos que eu conversei, claro, isso não tem relevância estatística nenhuma e tal, mas muitos que eu conversei se decepcionaram com ele por conta do posicionamento ali durante o Covid, outros se frustraram com ele por conta de achar que iam andar mais reformas. O que você olha para o projeto que seu pai fez ali de 18 até 22? Tirando, claro, acho que um dos elementos centrais aí que são colocados até por vocês mesmo, no começo do governo já ali teve uma interferência, né, da indicação que foi para a Polícia Federal, ali já começou um negócio, deu uma tremida, né, ali na relação, mas o que vocês olham para o que foi feito e vocês enxergam pontos que, se a gente voltar, a gente não vai fazer isso daqui, vai ser uma nova oportunidade. Uhum. Não, perfeito. Não fica constrangido não, pode mandar ver, a gente aqui é espontâneo. Vai lá. Né? Tratando de maneira respeitosa como vocês estão fazendo, a gente fala aqui de tudo, não tem assunto proibido não. Primeiro ponto, não ocorreu uma interferência na Polícia Federal. Né? Só para destacar aqui, abrir esse parênteses. O Bolsonaro, assim como todos os outros presidentes, ele queria nomear o diretor-geral. Desculpa, eu quis dizer que houve uma interferência no governo do seu pai, do Jair Bolsonaro. Seu pai fez a indicação e teve uma interferência já ali de cara, impedindo que ele nomeasse. Desculpa. Eu entendo que foi uma interferência devida, eu não quis dizer o contrário.
Então a gente está no mesmo time, então, pronto. É que eu entendi nesse que caso, você sim, nesse caso, justamente sim. o oposto. Ah, não. Nesse caso, eu entendo que ali já começou de uma maneira que foi ruim. Foi ruim. Eu até acho, e aí uma opinião minha, que não deveria ter sido acatada, né? Eu acho que ali já começou o enfraquecimento, mas aí também é uma opinião minha. Esse bastidor aí dá um livro, cara. Dá um livro, mas foi uma força-tarefa, tá? Porque inicialmente ela não seria acatada. É porque hoje em dia fica fácil de enxergar onde é que deu, né? Essa conduta toda. E ainda assim, né, o Bolsonaro, né, muita gente diz que ele fez acordos. Eu falo, quero saber onde é que está esse acordo, né? Porque ele está condenado a 27 anos de prisão. Eu estou aqui nos Estados Unidos, minha família inteira basicamente respondendo a processos. Mas, enfim, é o preço que os justos pagam por serem justos. Então, me dedicando aqui à sua pergunta, Josué, eu acredito que uma nomeação de... Eu faria igual o Trump está fazendo aqui nos Estados Unidos, tá? O primeiro requisito para nomeação é a proximidade e a confiança. Né? Fazer nomeações meramente do ponto de vista técnico, eu acho que não foi tão saudável. Porque, em que pese serem pessoas muito qualificadas, muitas das vezes faltava o traquejo político. Você vê só, você viu o Lula agora falando alguma coisa de segurança pública? Não viu. Está tendo essa operação toda no Rio de Janeiro. O que ele faz? Ele, como ele não quer, ele quer enganar a população, que é diferente da nossa motivação, mas ele quer enganar a população no período eleitoral, ele não quer se desgastar defendendo os traficantes que foram mortos pela polícia. Então ele manda o Lewandowski, ele manda o diretor-geral da Polícia Federal, e esses daí é que ficam no holofote se desgastando pelo Lula. Com o Bolsonaro isso daí não ocorreu. O Bolsonaro reclamou muito disso. Vocês vão lembrar daquela reunião, entre aspas, secreta, né? Que depois acabou virando pública durante a pandemia, em que ele reclama, né, de senhoras sendo presas em praias, ele reclama que ninguém se expõe. E ele fala, é para o ministro da Justiça se expor, porra. Estão botando algema em gente na praia e o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante da algema, onde praticamente é proibido você colocar algema, quanto mais em pessoa inocente na praia no Rio de Janeiro. Então, no recado ali, naquele momento, para o Sérgio Moro. Mas era uma fotografia generalizada. Quando ocorria alguma crise, alguma coisa, quem tinha que se expor era sempre o presidente Bolsonaro. Eu vejo isso daí como algo negativo. Não que ele precise se esconder igual o Lula está fazendo, né, que está se escondendo para não falar de segurança pública, para enganar as pessoas, né, que vivem sob o jugo do tráfico e sofrem na mão de bandido lá no Rio de Janeiro. Mas é porque falta esse corpo, falta, né, um entendimento, uma visão de mundo semelhante entre pelo menos os atores de primeiro escalão. E do segundo escalão para baixo, aí sim vem as pessoas tecnicamente qualificadas. Mas no primeiro escalão eu faria, né, dessa maneira, igual o Trump. O Lula faz dessa maneira. Você vê alguém de direita no primeiro escalão do Lula? Agora, mais uma vez, por que você vai ver alguém de direita, alguém de esquerda no primeiro escalão do governo Tarcísio? Isso é que é o estranho, né? Alguém conectado ao PSOL, alguém que trabalhou na gestão do PT. Isso daí é que é o estranho. É uma pessoa que tem uma visão de mundo que acha que a diferença entre esquerda e direita é sentar numa mesa que eles vão se resolver, ignorando que, se puder, a esquerda assassina a direita. Como ex-membro do PSOL, Adélio Bispo, deu uma facada no Jair Bolsonaro. Como eles estão empurrando agora, né? Talvez vão me condenar o crime coação. Algo absurdo, só para me tirar da corrida presidencial e do Senado ano que vem. Então, essa é a diferença. E como é que você consegue combater isso? Tirando a esquerda do poder. Como é que você tira a esquerda do poder? Não é só na eleição. Quando você tem o poder da caneta, você tira a esquerda do poder, não permitindo que a sua militância mame nas tetas do Estado. Então, tira todos esses caras daí. Por que eu vou permitir uma Vera Magalhães, que só fala asneiras contra o Jair Bolsonaro, de estar ali na TV Cultura? Entende o meu problema, a divisão de mundo com o governador Tarcísio? Já que você citou no nome dele. Ah, mas ele não nomeia essas pessoas. Mas ele tem influência. Nomeia conselheiros da Fundação Anchieta. Ele também não manda nos deputados estaduais, mas o governo estadual tem influência e entra em campo quando tem que aprovar uma pauta, né, legitimamente do seu governo. Então, essa é a minha reclamação. Além do discurso, é ação. Assim é que você vai conseguir combater a esquerda. Se você permitir que essas pessoas, né, sejam nutridas achando que amanhã, não, vou dar dinheiro aqui para a parada LGBT, vou dar dinheiro para esse movimento aqui social que é sequestrado pela esquerda, né, feminista, etc., né, movimento racial, etc.,
você só vai estar prolongando essas pessoas para amanhã te apunhalarem pelas costas. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ter uma candidatura à direita em 2026. E não apenas nominalmente à direita. Até esqueci agora da tua pergunta original. Da autorreflexão, você falou da comunicação, né? Uma coisa que você fez aí, uma autorreflexão sobre Sim. o período de 18 até 22. Tem mais algum aspecto dentro do governo Bolsonaro que merece um olhar, assim, dessa mesma forma? Aí você falou a respeito do acho que o principal primeiro é na comunicação. E ficou complicado também porque é o seguinte, né? Logo no começo do governo Bolsonaro, foi cortado pelo general... Nossa, eu estou olhando ele aqui, esqueci o nome dele, o primeiro secom lá. O Santos Cruz? Santos Cruz. O Santos Cruz ele cortou cerca de 95% do orçamento da comunicação. Num primeiro momento, todo mundo bateu palma. Isso aí, realmente. Mas depois, por que a gente bateu palma? Porque a comunicação sempre foi instrumento da esquerda para comprar jornais e televisões. Então, quando cortou esse dinheiro, a gente falou, o pessoal ali que ficava parasitando o governo se deu mal. Acabou o dinheiro deles. Só que, no entanto, existe um orçamento legítimo a ser dado para a comunicação. Vou te dar um exemplo. Quando o Macron começou a acusar o Brasil de tocar fogo na Amazônia, o Brasil não, né? Quando ele começou a acusar o Bolsonaro de tocar fogo na Amazônia, que é uma maneira um pouquinho sofisticada dele para evitar a concorrência do nosso competitivo agro, que ele morre de medo dos produtos agrícolas entrarem na França, porque vão dar um trabalho danado para os fazendeiros dele, né, franceses. Eu tive uma reunião, se não me engano, estava também o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e alguém deu uma ideia da gente colocar os nossos argumentos, que são muito bons e são verdadeiros, para a narrativa internacional puxar um pouco para o nosso lado, para não deixar correr tão solto a ponto do Brasil quase tomar um boicote. O Macron ele chamou uma reunião de emergência do G7 sem o Brasil para tratar de Amazônia. E quem defendeu o Brasil foi o Trump. O Trump defendeu o Brasil naquele momento ali. Então o Macron queria colocar essa narrativa adiante para embasar um boicote e alguém sugeriu que a gente comprasse uma meia página ou uma página de jornais internacionais, né? Um The New York Times, né? Le Monde, The Guardian, Washington Post, qualquer um desses, né? Para tentar causar ali um contraponto. E a gente não tinha. Simplesmente não tinha orçamento para isso. Seria legítimo, seria uma pauta que converge com o interesse do povo brasileiro, converge com o setor produtivo agrícola, e a gente ficou de mãos atadas. Então, são alguns pontos que você só pode falar agora depois da experiência de ter vivido isso, né? Deus me privilegiou dando a oportunidade de ver de perto como é que é a vida de um presidente honesto. E eu vou te falar, é desgastante, é complicado, mas esse aprendizado me fez abrir os olhos para poder enxergar mais adiante. É por isso que eu falo, não basta ter um governador só nominalmente de direita. Tem que ter uma construção de um projeto de país. Tem que ter, né, uma possibilidade de você evitar isso que a esquerda faz, de lawfare, de assassinato. Olha pela América Latina, quem é que toma tiro na eleição? Via de regra, são os presidenciáveis da direita. Né? É o Uribe na Colômbia, é o Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro com a facada no Brasil, tem o Villaruencio, que foi assassinado no Equador. Quem é que sofre com a lawfare? É o Trump nos Estados Unidos, é o Bolsonaro no Brasil, é a Marine Le Pen lá na França, é o Salvini lá na Itália. Então a gente tem que dar uma maneira de consertar isso, para colocar numa igualdade de competição. E a gente não vai conseguir consertar isso sem um enfrentamento com a esquerda.